Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. A CBF divulga a análise do VAR de pênalti polêmico em Corinthians vezes Bragantino. E o árbitro não marcou a penalidade inicialmente, mas mudou a interpretação depois de ser chamado pelo VAR para ver o lance que fez o time de Bragança Paulista abrir o placar. Vamos aí acompanhar a opinião dos comentaristas. Votado, né, Roma? Eu fui derrotado pela arbitragem, não, uma péssima arbitragem que esse país tem e que ninguém vai nada. Você não falou que a arbitragem não seria assunto? Não, eu não vou falar, eu tô falando disso aí, é porque me irritou demais. Esses caras, e são os mesmos. Aí depois sai essa dupla aí entra mais outra dupla, que todo mundo sabe que é. E sempre eles carregam um maldito pênalti pra prejudicar os times, velho. E ninguém faz nada. Eu não Pênalti, claro. Você deveria pedir pra FIFA retirar o pênalti da regra. Isso. É porque tem time aqui até hoje já tem 16 pênaltis. Meu Deus. O bom é ganhar sem pênalti, né? Ou com pênalti, o bom é ganhar. Se foi Não pênalti, interessa. tem que dar. Everton Guimarães, por exemplo, foi à Bahia, viu um golaço olímpico de Hulk, mas no último minuto, assim como o Ronaldo, sofreu as consequências e o Bahia venceu o jogo. Por outro lado, o não tem outro lado. Cruzeiro, É um só. claro. Não tem outro lado. Melhor Isso é o amigo de Dr. Pedro Galo. Lourenço, pra quem não sabe. Doutor Galo. O que acontece? Você virou mergulhador, você quer esconder a sua face. O que tá acontecendo? Não tô entendendo é nada. Muchacho, deu ruim e deu bom. Não sei o que será melhor pra você. Hello, muchacha, muito guapa, hein? Olha só. Graças. Estamos afogando aqui nas lágrimas do Ronaldo e do Ulisses Costa. E com um pouquinho do Chico também, né? E o Capelanes também. Porque as lágrimas da Timão Press estão de fato alagando a capital mineira aqui. Então só assim para se salvar. Porque é tanto choro, é tanta reclamação. Porque ontem o Ulisses, que é narrador, virou comentarista. O Ronaldo, que é comentarista, virou narrador e comentarista. E o choro desde ontem é um negócio impressionante. E só usando snorkel para não se afogar as lágrimas. As lágrimas do Galo dele, o Dr. Galo tá desesperado. Você tá chorando O Dr. Galo tá desesperado. Aqui é cabuloso, meu irmão, cabuloso. E depois de tudo isso, quem é que surge outra vez? Este pelão. Alguém tem que tirar ele de lá, Esse velho. menino lá aí, está Capela. no CT Dr. Joaquim Grava, Ronaldão. Alguém tem que tirar ele de lá. Capela, por que você não está ouvindo? Você precisa de volume. Olha lá. Meu, ele quer morar no Corinthians, velho. Agora eu me preocupo. Cadê a Agora vai Renatinha? cair. A Renatinha hoje não veio. Ó, que nós hoje tem dia de CT, Até ela abandonou. então a Renatinha vai estar aqui. Mas daqui a pouco ela aparece. Daqui a pouco ela aparece. Até porque férias escolares, você pode parar. Daqui uns 10, 15 minutos ela tá no máximo aqui. Agora, Ronaldão, todo respeito, velho. Aceita que dói menos. A Série B ano que vem é a realidade. Lembra no passado que vocês flertaram? O flerte vai virar namoro. Prepara esse lombo teu aí, ó. Agora eu entendi porque que vocês mandaram ele pra lá, né? Por que a produção mandou você pra lá? Agora que eu tô entendendo. Eu não vou cair nessa. Cair é melhor você Eu não sou cair de malandro. jeito nenhum, nem nessa, Eu nem sou nada. malandro, velho. Eu sou malandro da bola, velho. Eu sou goleiro guerreiro, velho. Eu vou cair nessa pressãozinha Fica de um suquinho, vocês. Ele pode até não cair. Eu queria ver a tabela. Ele pode até não cair. Mas o Corinthians... Eu sei até porque mandaram você. Você é o mensageiro do caos. Eu não vou nem dar bola pra você. Isso é Aqui está um corintiano. Bom, eu quero começar então a falar sobre talvez o lance mais capital do jogo, pênalti marcado pró-Bragantino. E eu quero saber a opinião de vocês. Se primeiro que em campo o Bruno Arleu de Araújo não marcou a penalidade, o Rafael Trace, que estava comandando o VAR, chama o Bruno Arleu e aí ele olha, revê as imagens e volta com a decisão de pênalti. E Eduardo Sacha, que não tem nada a ver com isso, foi lá e converteu muito bem. Começo com você, Marco Aurélio Cunha. Pênalti para o Bragantino, sim ou não? Você marcaria? Eu não marcaria não, Renata. Eu acho que foi uma jogada que não teve o impacto necessário para dar o pênalti. Acho que foi casual. Eu não daria esse pênalti. não. MMA, tá lutando MMA. Pô, tá chutando a cabeça dele lá, doutor? Que é isso? Acho que é uma Brincadeira, rapaz. Não entra na cabeça do cara fora. Não entra lá do Marcelão, não, velho, que você vai se queimar no programa. eu não marcaria. Não Acho que é um entra, lance muito discutível. Cabe marcar, cabe não marcar, mas eu pessoalmente não marcaria esse pênalti. Apesar de eu ter dito que o Bragantino ganhava de 2-1 e ninguém falou nada, né? Calma, doutor, calma, o programa não o Flamengo fez isso com Tá ele. desde sábado angustiado, menino. Apesar de ter dito Bragantino, eu acho que esse pênalti não existiu. Cicinho, você marcaria a penalidade, sim ou não, observando bem de perto o lance? Renata, eu marcaria. Aí só a imprudência do defensor, você já vê que ele tá fora da jogada. E ele levantou o pé. Ali no mínimo é jogada perigosa. E pegou. Queira ou não, não pegou no rosto, mas pegou no peito do jogador, teve o contato e contato é pênalti.
A gente tem que falar do jogo perigoso, porque se não tivesse o contato, seria o jogo perigoso. Daí a arbitragem poderia ter marcado tiro livre indireto. Porém, como teve contato, ó, e o defensor do Corinthians pega no jogador do Bragantino, no Vinicinho, então não é tiro livre indireto, e sim direto. Ou ele marca pênalti ou não marca. Isso aí vai servir pra todo mundo aqui, quando ele estiver apitando. Olha só, Ele não marcou Não, nada, ele não né? deve. Eu não gosto Ele do não Bruno marcou Araújo. nada, não. Não é um bom Ele árbitro. marcou foi o trace. Esse é o ponto. Olha onde o árbitro tá. Vocês querem ouvir o áudio do VAR? Isso, a vergonha, comunicação? isso. É uma Vamos vergonha. lá, então, que é um momento oportuno, antes uma de seguirmos vergonha. com as opiniões. Na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. Segura que eu vou checar. Segura. O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um recolhe, contato inevitável. Mas ele já tá caindo, ó. Antes do contato. Mas não foi pra mim, Tá em faltoso. velocidade normal. Pra mim não foi faltoso. Veja que ele chuta aqui o braço e o peito do atacante. Pra mim, ele acerta. Calma, já avisei. Já. E Porque ele tá não com a- pega a bola e ele acerta o Isso, corpo agora do vai, jogador, ele vai tá? ver, Em velocidade não, normal. isso. Aqui, ó. Ele Pronto, está na então área. é isso. Tá? Deixa ele lá, calma. Ardeu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Vou soltar o lance pra você, tá? Esse é o movimento do jogador, tá? Agora eu vou colocar em velocidade normal. Tá. Pega a lateral, pega ela lateral. Pega jogar. Isso aí. Já tá lá, Vamos pra ele. Agora é uma fechada. Já tá lá, por favor. Uma fechada? Uma fechada, você Pode ser tem dois uma que a gente já fechada, trabalhou? já tá- A 2, eu vou te passar 2, tá? Já tá lá, já tá lá. Velocidade normal, sempre normal. Ok, Ô, Tracy, ainda normal. vou voltar com tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito, concordo. E o 14 do branco já tá tirando. Beleza. E aí, Ulisses? Não foi nada, não foi pênalti, nada. Nada, a mão dele que bate na perna do Kaká. O Kaká, você pode falar, foi imprudente, mas não houve um toque para derrubar. Porque antes da bola, da perna do Kaká tocar na mão dele, que não foi no peito, não foi na mão, eles estão errados. O traço é horrível. Uma das piores figuras Era ruim no do campo VAR. já Ele era era ruim no campo, ele é ruim no VAR, ele não tem qualificação para estar na arbitragem do futebol brasileiro. Culpa de quem o coloca lá, ele é horrível. Ele vê coisa que não existe e contra todos os clubes do futebol brasileiro. É bom ele quando o cara fala com o coração. Ele arrebenta assim, é bom, todos né? os clubes do Olha, futebol mas esse brasileiro. corintiano lá longe. Fala do coração, você que fala que é pênalti, um jogador de futebol fala que isso aí é pênalti. Ah, mas não é imprudência? Não, imprudência Se eu o quê? sou o lateral do time, eu falo, meu Imprudência o quê? amigo, você é doido de fazer um trem desse Não, aqui? dois já falaram que foi pênalti aqui. Edu, isso sim. O Edu é influenciado pelo Marcelão. Não, diretamente. você acha que eu sou influenciado? Não, pelo Marcelão, você tem minha opinião. Você eu falou tenho uma coisa que é verdade. São Dois ex-jogadores falando São que isso aí dois é pênalti. ex-jogadores. Mas isso aí Dois ex-jogadores falando que esse lance é pênalti. Você pode... Isso me preocupa. Mas você Você pode... nem voador, Não, né? isso me preocupa. Você guarda isso. Juro por Deus. Você guarda isso, que essas falas dele Não, isso serão me preocupa. usadas contra eles daqui a pouco. Não se preocupe. Então é o seguinte, não foi pênalti. Um lance absurdo. Ele já dobra a perna antes do Kaká chegar nele. Você tem que ver a posição do jogador. Ele já chega dobrando, ó. Dobrou. E já caiu antes do Kaká tocar. Não Ulisses. foi pênalti, lance normal. Ulisses, pode te ajudar. Olha onde o árbitro tá de laranja ali. Ele tá 3 metros Mas do o lance. Trace Pelo chama, amor de Deus. o Trace chama o cara e ele fala: não foi mesmo. Não teve contato. Porque tem não tanta teve polêmica contato. na carreira do Bruno Arleu que ele é um árbitro inseguro. Ele é inseguro. Não é ele poderia ser influenciável como o Edu, mas eu não posso afirmar isso, mas ele é inseguro. Ele é fraco, ruim, o traço é péssimo. O VAR no futebol brasileiro, não é porque foi Corinthians, aconteceu com São Paulo, aconteceu com Palmeiras. Já aconteceu com o Santos, absurdo. Por isso que eu não Não, vou foi pro Cruzeiro. Goiás, foi pro Goiás que ele Pro Goiás que ele deu, pro contra o Cruzeiro. O Cabuloso também sofreu com isso. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. É um cara que tem que ser afastado. Esporte Palmeiras era ele, né? Entendeu? Esporte Palmeiras, boa. Esse Se você começar a pegar, ele foi afastado. Quer dizer, é um cara que não tem a mínima condição de apitar. E o Trace não pode ficar no VAR. O VAR do futebol brasileiro, ele se viu pra destruir Mas ele vai o futebol ficar onde? brasileiro. Que ele não apita, ele não faz mais nada, só fica Everton embora. Guimarães, qual é a sua visão em relação a esse lance? Pênalti ou não? Renato, algumas coisas precisam ser colocadas antes da gente falar do lance em si, né? Quando você estiver dando uma passada na rapaziada aí para opiniões, você tem que partir de doutor para doutor. Você tem que partir do doutor Marco Aurélio Cunha para o doutor Fiel, né? Porque o doutor Fiel tem que vir na sequência do doutor Marco Aurélio Cunha. O Kaká, ele é o terror. Não, se acertar no braço, também é pênalti. Também é pênalti. E o Kaká, assim que ele ergue demais a perna, parecia que estava dançando aquele balé famoso chamado Lago dos Cisnes, né? E levanta o pé lá na altura da cabeça do atacante, pega no braço do atacante, o braço faz parte do corpo, viu, doutor Fiel, Ronaldo, não sei se vocês sabem. Então, se acertou dentro da área, é pênalti. Então o árbitro acerta, Bruno Arleu e Trace, vocês acertaram, doa quem doer. Então tá aí a reclamação, o chororô, tô tendo que usar até snorkel para não afogar, mas vocês acertaram no lance. Vocês estão de, 2 palavras, parabéns. Bom, já Chico Garcia e também João Paulo Capelanes vão opinar sobre essa penalidade.
O último lance da partida, está empatando, tudo bem, não está ganhando, que seria o resultado ideal, mas está empatando com o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e toma um gol e acaba sendo derrotado. A torcida, como sempre, espera o final para vaiar, não vaiou antes. O Dorival já foi para a coletiva pedindo reforços, dizendo que precisa de jogadores. O Corinthians vive uma instabilidade absurda fora de campo. O que aconteceu? O que foi pior no jogo? Qual foi o grande pecado do Corinthians nessa partida? Eu acho que está muito claro que as pessoas acham que não, mas que o caos instalado no clube, ele reflete dentro de campo. Eu sempre vi o Corinthians marcar jogando em casa no último minuto, não tomar um gol da forma como tomou, não perder as chances que perdeu por uma desorganização. É preciso dizer, gente, o trabalho do Dorival ainda não aconteceu. E o Dorival não chegou agora, já tem 11 jogos. Eu via mais padrão no time do Ramon, que tinha os seus problemas, que a gente criticava aqui, do que no time do Dorival. Mas é verdade, gente. O time não acontece. Ah, criou chance, o Lucão foi melhor em campo, mas de uma forma assim que eu olhava para o campo e eu tentava entender a formação tática do Corinthians, as jogadas, e eu não conseguia. Era o Memphis Depay que só no segundo tempo tentou fazer alguma coisa, o Rodrigo Garro muito marcado, e o Romero não pode ser a solução em 2025, né? Tem que contratar, mas vai contratar como? Com o caos financeiro que vive o clube, como é que vai contratar? Dorival Júnior, eu sei que está faltando peças, mas você precisa mostrar um pouco mais de trabalho ali dentro de campo. É isso, Rona? É isso mesmo, o Chico falou da forma tática que o Corinthians terminou o jogo e foi bem isso, uma bagunça. Aí ele coloca o menino, o Rian, para tentar segurar o meio de campo, estava perdidinho, não ganhou uma dividida. E era onde essa bola estava girando. O Corinthians, mesmo sendo um catadão, vamos dizer assim, levou o perigo ao gol do Lucão lá, que o Lucão fez 2, 3 defesas, o próprio Garro teve a oportunidade de fazer. Cadê o futebol do Carrilho? Cadê o futebol do Carrilho, do Martins? O Ranieri também, o Ranieri, meu pai do céu, os caras brincaram com o futebol. Falar foi isso. Voltamos, hein? Agora vamos continuar o assunto pênalti dado para o Bragantino e convertido por Eduardo Sacha. Capelanes, para você foi pênalti sim ou não? É o seguinte, vou ser bem sincero contigo. Eu gosto de ver a movimentação da galera, principalmente daí sim da Timão Press, porque assim, a partir do momento que o lance ele é interpretativo e esse lance é porque há um contato, então já pode rasgar aí o argumento morto de ai, que absurdo, operaram o meu Corinthians, onde já se viu. Então é um lance interpretativo. Como eu interpreto, o Kaká, como falou muito bem o Everton, tava fazendo o quê? Tava querendo voar, fazendo aula de jump, tava querendo fazer balé, plié, GP, frappé, lelele, tá de brincadeira. Então ele salta, ele perde o tempo da bola. E eu gosto de ver, ah não, mas veja só, o jogador do Bragantino, ele já entra caindo, ele começa... Vocês estão analisando mais o cara que tava buscando fazer o gol do que o cara que perde o tempo de bola, que perde o lance porque é fraco tecnicamente e comete a penalidade. Então na minha interpretação não é absurdo marcar. E eu teria marcado o pênalti sim. Agora vamos ver, um dos melhores analistas de arbitragem para analisar justamente esse lance, é um dos melhores. Mas quando não é lance pro Corinthians, porque é quando o Corinthians, aí operaram o timão, vamos aguardar. Aí é que tá. Chico Garcia, qual é a sua opinião sobre esse lance? Porque realmente tem sido muito reclamado pela torcida, pela mídia e tudo mais, mas também já vi algumas opiniões de pessoas que dariam essa penalidade, como aqui no programa. Porque tem o contato, né? E aí você falou bem, aí você já exclui o jogo perigoso, que é você impedir, né, o adversário de jogar a bola, né? Mas aí sem o contato, e aí isso gera um tiro livre em 2 lances. Como tem o contato, há uma interpretação. O grande lance eu quero acrescentar aqui, o Bruno Arleu de Araújo, que já falamos aqui, é péssimo, é horroroso, não sei por que apita ainda, já foi punido, afastado, vai e volta várias vezes. Ele no campo interpretou como lance normal, inclusive com um gestual muito forte, muito claro. Ele tá a 3 metros do lance, ele faz assim, ó, nada, eu vi normal na disputa. O Kaká, ele vai muito mal no lance, mas até onde eu sei, você não pode ser punido no caso de uma penalidade por ruindade, né? Ele realmente ergue muito a perna, só que aí quando há o contato, e aí se a gente for analisar frame a frame como eles fizeram, vamos analisar então frame a frame. Eu concordo com o Ulisses. O Vinicinho ele já vem dobrando o joelho antes do contato, que pra mim não tem a energia suficiente, como diz o Dr. Marco Aurélio Cunha. Então eu não consigo ver infração nesse lance. O Kaká vai mal, ele corre um risco, mas ele tá retirando o pé quando o jogador tá dobrando o joelho e depois há o contato. Então o que leva o traço é chamar o juiz? O juiz não deu nada. O que leva o traço? Aí que tá. Acima do peso, chamar o juiz. Isso eu não sei se ele tá acima do peso ou não. Mas nós estamos vendo, que a gente ficou um mês parado, né, com a Copa do Mundo e tal, mas nós estamos vendo... E a Copa do Mundo, Chico, uma coisa importante, ela não nos contemplou com erros grosseiros de arbitragem. Não. O que não foi comentado por muita gente, ela fluiu e poucas vezes nós falamos que absurdo, que indecência, olha a arbitragem. E aí já volta na primeira rodada, no retorno do Brasileirão, e é isso. Se esse lance ocorre na Copa do Mundo de Clubes e o Bruno Arleu, e o árbitro lá, como o Bruno Arleu interpreta como não pênalti, ninguém ia discutir. Se ele marca no campo, ninguém ia discutir também. Não aconteceu isso na final com o João Pedro? O árbitro, ele pede um pênalti, João Pedro, jogador do Chelsea, brasileiro, atacante, e o árbitro já tá ali e diz não. Ninguém mandou revisar, ninguém questionou, seguiu o jogo. Isso que eu ia falar, antes da Copa do Mundo, nós estávamos vendo os árbitros interpretando de novo.
Há uma recomendação que é muito diferente da que acontecia do, como é que é, mínima interferência, máximo benefício. Não, não é mais isso. Agora, se há uma mínima dúvida, o árbitro de vídeo está chamando para o árbitro de campo interpretar de novo. E isso, gente, vai fazer com que a gente tenha diferentes análises, diferentes ângulos em lances que são finos. O árbitro não marcou no campo, respeita a decisão, a menos que não, mas tem que continuar. Claro e óbvio. Não, mas agora tem que continuar. Já começou essa palhaçada assim antes, do cara que apitar lá sentado. Agora tem que continuar, irmão. Você falou que eu quero chegar aqui na segunda-feira e zombar da cara de vocês e falar assim, ó, pra mim não foi nada também não, eu daria não se preocupa que eu quero também passar por isso aqui. O que é, Marco? Diga. Na verdade, nós estamos abandonando a arbitragem real para ter uma arbitragem virtual. Isso, que é ruim. Não precisa de árbitro. Fica só apitando pela televisão. Põe um cara lá só para dizer o que a televisão está falando. E mesmo assim eles estão errando. Porque se for analisar o frame, se fizer isso e der certo, doutor, tudo bem. Agora, se fizer isso, está dando errado. O árbitro está a 4 metros do lance e faz assim. Pronto. Ele tem autonomia para interpretar muito melhor. Agora, se quadro a quadro tem lá um possível toque, não teve energia para tanto. Não foi pênalti. Cicinho, quando a gente vê um lance desse, eu acho que o Bragantino até não fez o seu melhor jogo, mas aguentou a pressão, viu o goleiro Lucão se destacar, que nem era um provável titular antes da partida. O Cleiton não pôde jogar, então o Lucão foi lá e, na minha opinião, foi o melhor em campo. Foi o cara que mais defendeu. O Corinthians produziu, criou chance, teve bola na trave com o Garro, teve chances claríssimas para o Romero, desperdiçadas por ele. Agora, é aquela história. Hoje o campeonato está muito igual. Assim, se você não aproveita essas chances, você acaba sendo punido por isso. Exatamente, Renata. Esse lance aí do Corinthians acaba demonstrando também uma desorganização da equipe dentro de campo, né? Porque o zagueiro, se ele sabe que o time dele está bem posicionado, ele nem levanta, ele sabe que ele tem a cobertura. Então isso é desorganização. Mesmo desorganizado, o Corinthians poderia ter saído vitorioso, mas foi penalizado pela falta de capacidade de finalização e desatenções e jogada grotesca como essa. Que eu repito, eu daria pena porque impediu a passagem do jogador e teve contato. Então, ele levantou o pé. Ele correu o risco de fazer a falta, que foi o que aconteceu. Correu o risco. E fez. Não fez. Não, o árbitro deu de brincadeira. Não, o árbitro não deu. Não, eu já falei aqui uma vez que bandeirinha... Eu já falei aqui que assistente bandeirinha lá é buzina de avião, porque ele não serve pra nada. Porque se ele levanta e não tá impedido, os caras vão lá e anulam. Então, pra que serve? Só tem o VAR. Arbitragem virtual. Bom, a gente vai falar também de... Vamos então com as atualizações do lado do Corinthians. A torcida, né, Vinícius Nicoletti, ontem protestou e, claro, como é de costume da torcida do Corinthians, sempre depois que acaba o jogo, o Red Bull Bragantino buscou os 3 pontos, está muito bem no Campeonato Brasileiro e o torcedor do Timão não gostou nada. É isso aí, Mário. O Dorival Júnior falou na entrevista coletiva, o time está evoluindo, mas a torcida não viu nada disso. O time deixou o campo sob protestos contra os jogadores, diretoria e até contra o próprio Dorival Júnior. Vai levar esse clima para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians completou 5 jogos sem vencer na temporada, são 4 no Campeonato Brasileiro, vinha de 3 empates, perdeu para o Bragantino e tem a derrota para o Huracan na Copa Sul-Americana. Então, 5 jogos sem vencer. E na próxima rodada contra o Ceará tem problemas aí para armar o time no ataque, porque o Memphis e o Romero estão suspensos. Então é realmente uma situação delicada para o técnico Dorival Júnior. Por exemplo, o Héctor Hernandes foi cortado do banco de reservas, ele tem muitos garotos, o Thales Magno não marca gols há quase 4 meses, que é uma opção para o ataque, e o Corinthians está no mercado em busca de reforços. Inclusive, o Dorival Júnior falou sobre isso, sobre a necessidade de reforçar a equipe para a sequência da temporada. O Corinthians em busca de atacantes. Já aliviou a folha salarial com a saída de alguns jogadores, o Alex Santana foi emprestado para o Grêmio, teve o Igor Coronado com contrato rescindido, o Palácios, o peruano também pode deixar o clube, o Giovani teve o fim de contrato, mas o Corinthians está no mercado, certo que ainda não contratou nenhum jogador para essa sequência da temporada e vai jogar com essa pressão nas próximas rodadas. 2 jogos fora de casa, contra o Ceará, no Castelão, quarta-feira, e no próximo final de semana, sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. É situação pesada para o Corinthians, sob protesto da torcida. Pois é, Vinícius Nicoletti, agora o Campeonato Brasileiro também, a temporada não dá tranquilidade para ninguém, e também com o Clássico não facilita. Obrigada, e a gente tem um... O Red Bull Bragantino derrotou o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena, neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista contou com uma ótima atuação do goleiro Lucão e chegou a ser dominado em momentos da partida, mas se mostrou mais efetivo ao abrir o placar com o Eduardo Sacha.
convertendo pênalti polêmico assinalado após intervenção do VAR e depois marcar com Thiago Borbas no último lance da partida. Kaká fez o gol de empate do Corinthians, antes da derrota que terminou como a quarta partida seguida sem vitória do Timão no Brasileirão. Com o resultado, o Bragantino chegou a 26 pontos e o Corinthians se manteve com 16, saindo da primeira metade da tabela de classificação. O Bragantino abriu o placar com um pênalti polêmico. Kaká levantou a perna para interceptar a bola dominada por Vinicinho dentro da área, mas tocou no atacante e depois atirou, evitando contato maior. O árbitro Bruno Arleu inicialmente não marcou nada, mas ao ser chamado pelo VAR para analisar o lance, assinalou pênalti. Jogadores do Corinthians e o técnico Dorival Júnior se revoltaram com a marcação. Depois da derrota em casa, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Já o Bragantino encara o São Paulo no Cícero de Souza Marques, também na quarta-feira, às 21h30.